Fala, nação. Atualização sobre estádio do Mengão. Explicar pontos da licitação do Maracanã. Departamento de futebol na dúvida em quem escrever para o jogo das quartas de final da Libertadores. Pulgar ou Varela? Varela ou Pulgar? Informações sobre Oscar. Atlético Paranaense querendo complicar a vida do Flamengo. E situação de Wallace. Isso e muito mais agora. Bora lá pro vídeo? Mas antes de começar, quero fazer um agradecimento a todos os inscritos do canal. Muito obrigado. E aqueles que não são inscritos, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, comentem, compartilhem e deixe o like de vocês. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. E lembrando, é de graça, não custa nada. Então dá um cliquezinho aí no inscrever, colabora aí com a gente e venha fazer parte da família Flapavani. Bom, então sem mais delongas, bora lá pro vídeo. O Atlético Paranaense entrou com uma representação contra o Flamengo no STJD, pedindo punição para Arrascaeta e Gabigol. O time paranaense entende que os jogadores teriam que ser expulsos. O Clube Atlético Paranaense viu que o Gabigol deu um pontapé no Fernandinho, então deveria ser expulso. E o Arrascaeta um carrinho por trás. E isso nem o VAR foi chamado. Bom, então vamos lá para a gente analisar uma situação. O Arrascaeta, ele fez a falta, realmente. No meu ponto de vista, ele deveria ser expulso mesmo. Mas antes disso aí, lá perto, na entrada da grande área do Atlético Paranaense, ele sofreu uma falta e clara. Em decorrência disso, o juiz não deu, finalizou o lance, ele dando o carrinho. Merecia ser expulso. Mas aí o VAR, se fosse acionado, ele ia ver que teve uma falta lá no início da jogada que resultou na expulsão do Arrascaeta. O Atlético Paranaense reclama da não expulsão do Gabigol. E a cotovelada que o Fernandinho deu no Felipe Luiz, que foi clara. Foi clara. O Atlético Paranaense não está reclamando, né? E o pênalti? Que escândalo! O VAR fala que houve o puxão e o juiz não deu o pênalti. Lembrando, não estou aqui para ser clubista. Eu sou flamenguista, mas não sou clubista. Houve o pênalti? Houve. Poderia ser convertido? Poderia. O resultado poderia ser outro? Poderia. Mas também poderia o Gabigol ou quem fosse bater perder o pênalti. Isso é certo. Poderia ter acontecido. Então, assim, não vou entrar nesse mérito, mas o Atlético Paranaense querendo fazer uma representação contra o Flamengo para punir Gabigol e Arrascaeta, ele também tem que olhar que o Flamengo foi muito prejudicado. Bom, vamos lá. A CBF entendeu que houve erros gritantes nesse jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense. Tanto é que o juiz e as pessoas que estavam no VAR foram todas elas colocadas de molho aí. Não devem apitar aí por 2 ou 3 rodadas. Então, assim, claro o Flamengo foi muito prejudicado. Mas também foi muito incompetente por não ter feito os gols que perdeu. Isso também temos que dizer. Fomos muito superiores ao time do Atlético Paranaense. E mostramos que somos superiores
ao elenco deles. Bom, então vamos lá. Outra situação. Com a contratação de Eric Pulgar, o jornalista Vene Casagrande falou que o Flamengo desistiu da contratação do volante Wallace. Pois não faz sentido, palavras dele, não faz sentido pagar o valor que pagou pelo Pulgar e pelo volante Wallace. Ele falou que confirmou com pessoas próximas à diretoria. Bom, informações que passam é que o Flamengo ainda não desistiu definitivamente de Wallace, mas o setorista e jornalista Vene Casagrande, que cobre o Flamengo já tem um bom tempo, repórter do SBT Esporte, garante que o Wallace não vem mais. Vamos aguardar aí para a gente poder ver cena dos próximos capítulos. Eu não sei, como ainda não teve uma desistência propriamente dita, e os empresários do jogador ainda se mantêm na Itália, pode ser que o Flamengo ainda não tenha desistido do jogador. Vamos aguardar aí para poder ver o posicionamento correto aí da direção e do departamento de futebol do Flamengo. Bom, vamos lá. Dúvidas cruel. Quem inscrever para a Copa Libertadores da América essa fase de quartas de final? Pulgar ou Guillermo Varela? Todos os dois devem assinar o contrato hoje com o Flamengo. O Pulgar chegou ontem, vai fazer exames e, se tiver tudo apto, irá assinar um contrato de 3 anos com o Flamengo. O Varela vai assinar um contrato de 1 ano e depois pode ser prorrogado por mais 2. Vamos lá. Em relação ao Pulgar, o Ministério Público do Chile descarta a participação do jogador no episódio aí que está tumultuando os noticiários chilenos. Então o jogador foi descartado aí sua participação, como já estava sendo falado mesmo no noticiário chileno, que o jogador, o ocorrido aconteceu na casa do jogador, mas não foi ele que tinha cometido, foi acho que um amigo dele. Então ele foi descartado aí. Em relação ao acontecido anos atrás, o jogador também já foi punido, né, e pagou aí pelo ocorrido. Mostrou também que a pessoa a qual o idoso lá que foi atropelado, ele também não poderia estar ali naquele momento, que ali não era passagem de pedestre. Não justifica uma coisa pela outra, o jogador estava dirigindo sem habilitação, mas já foi condenado e já pagou. O Flamengo procurou informações sobre tudo que estava ocorrido e viu que isso tudo já foi passado. Ele já pagou pelo que ele cometeu lá atrás e o jogador não tinha culpa mesmo. Uma coisa que a gente não pode falar, o departamento jurídico do Flamengo, esse trabalha, esse resolve o que precisa ser resolvido. Então, assim, vamos apoiar o jogador aí, até que se prove o contrário, em tudo. Ele já não deve mais nada, ele já pagou por aquilo que foi feito. Então, torcida, vamos apoiar e vamos ver o que esse jogador irá trazer para o Clube de Regatas do Flamengo, em termos técnicos. O DVD YouTube dele, o cara é bom. Ele tem bons números lá na Fiorentina, isso é verdade, e bons números na seleção chilena. É jogador aí que joga junto com Arturo Vidal. Então vamos ver aí o que pode acontecer. Vamos aguardar. E o Guillermo Varela, o time dele do Dinamo de Moscou está pensando em acionar o Flamengo na justiça. É estranho, ele quer acionar o Flamengo na justiça, quer melar a negociação, sendo que a própria FIFA, que é onde ele iria levar o Flamengo, tem um mecanismo de suspensão do contrato
pelos jogadores que quiserem que joguem nos times do leste europeu. Bom, então vamos lá ver o que pode acontecer aí. O advogado Mota lá, que é um dos bambambam da área de esporte, falou que isso aí não vai dar em nada. Podem ficar tranquilos, nação rubro-negra. Mas a dúvida é, quem escrever para esse jogo da quarta de final? Guilhermo Varela ou Eric Pulgar? Eu, particularmente, escreveria o Guilhermo Varela, pois temos dois laterais aí que não passam muita confiança. O Rodinei está num bom momento, mas a gente sabe que oscila bastante, né? E o Mateuzinho, para perder a posição para o Rodinei, é porque o menino está sem confiança nenhuma, né? Ou até agora não demonstrou a qualidade que o Flamengo esperava dele. Eu, particularmente, colocaria o Guilhermo Varela, já que o Flamengo, se passar do Corinthians, que eu acredito que venha passar e ganhe os dois jogos, tanto de ida quanto de volta, pode escrever o Pulgar sem nenhum problema, pois a volância ali do Flamengo, acho que nós estamos bem servidos. Thiago Maia, João Gomes, o Vitor Hugo e o próprio Vidal. Então, assim, eu escreveria para esse jogo agora o Varela. Bom, mas vamos deixar lá para a gente poder ver. Falando de Oscar, o Oscar saiu nos tabloides ingleses sobre a situação do Oscar, e o Flamengo começa a ganhar visibilidade. Uma coisa é certa, essa negociação do Flamengo com o Oscar não só é o do intuito da contratação do jogador. Acho que tem coisas aí a serem mostradas. Um exemplo, o Flamengo tem a pretensão de fazer um estádio, que vamos falar já já. E grandes investidores vêm sempre lá do mundo árabe e da China. E o Oscar joga onde? Então, assim, o Flamengo está tentando unir o útil ao agradável, está tentando entrar no mercado chinês, como tem a fama de bom pagador, um clube estruturado e tudo mais, e pode, através disso aí, conseguir investidores para o futuro estádio que o Flamengo está pensando em fazer. Então, assim, mas vamos lá. Tabloides ingleses falam que o Oscar deve ser liberado pelo clube chinês para o Flamengo. As inscrições, a janela de transferência na China abre agora no início de agosto. Então, o clube chinês, o Shanghai Port do Oscar, já liberou o jogador para vir passar aqui o tempo, que acho que por causa da criança lá, que acho que ele vai ser pai de novo, né? Ou algo assim. E já vê com bons olhos a liberação do jogador até o final do ano. O Flamengo, com isso, pode ter a chance que tanto espera. Vamos aguardar aí para o começo do mês de agosto para ver se realmente essa notícia se confirma. Os tabloides ingleses falam que o Xangai já vai liberar o jogador, sim. A pressão feita pelo jogador, pelo seu empresário, parece que está surtindo efeito. Num primeiro momento eles estavam intransigentes, com medo do jogador se machucar e tudo mais, mas vê agora com bons olhos essa transferência, pois eles acabaram de contratar um jogador extracomunitário e teria que liberar alguém. Então a possibilidade é o Oscar. E com isso, o próprio tabloide inglês fala que ao invés do contrato ser até o final do ano, pode ser estendido até o meio do ano que vem, hein? Vamos ver. Acho que vai dar bom aí essa contratação do Oscar. Bom, então vamos falar agora sobre o título do vídeo. A atualização sobre o estádio. Saiu no site da Globo que o Flamengo, no GE, que o Flamengo está tentando se esquivar da política. O Flamengo quer comprar o terreno. E ele tem já um valor em mente, o quanto ele quer gastar. E o local ainda, que é o gasômetro que está sendo colocado, ele tem algumas ressalvas. Isso está fazendo com que o Flamengo pense muito bem nessa situação.
Por que que o estádio começa a ganhar mais força? Por causa do edital, o Flamengo tem que ceder camarote para governo, o time que quiser pode jogar sem licença, isso beneficiando o Vasco da Gama, tem que ter não sei quantos jogos, aí tem que ter um buffet para os políticos e tudo mais. E isso não agradou a cúpula rubro-negra. Tá? Isso não agradou a cúpula rubro-negra. Vamos lá. Vamos falar então aí sobre o que da notícia do GE traz. Apesar da boa logística, terreno em região central é visto como pouca atratividade imobiliária. O clube pensa em revitalizar a área. Em meio à disputa política entre Prefeitura do Rio e Governo Federal para saber quem vai mais agradar o Flamengo na oferta de um novo estádio, o clube se mantém frio e atento às diversas oportunidades, além do terreno e do gasômetro, o preferido por algumas razões, mas que também tem ressalvas. Ciente de que terá que desembolsar um alto valor pelo terreno, o Flamengo estipula um teto de não mais de 250 milhões para poder comprar ali o terreno a serem pagos à Caixa Econômica. E vê a região da zona portuária como atrativo de logística, que não necessariamente redunda em um local ideal para ter suas casas. A principal desconfiança é sobre a baixa atratividade imobiliária da região. Mesmo com as obras de infraestrutura de transporte que a Prefeitura pretende inaugurar, fontes no Flamengo entendem que a presença de um estádio aliado a outros empreendimentos não necessariamente vão revitalizar a área, considerada de risco, e que os dias de jogos demandariam um aparato enorme de segurança para regular o trânsito e conter também possíveis violências. Por isso, a parte do clube, um projeto de revitalização semelhante ao realizado em Itaquera, onde o Corinthians tem sua arena. Diante desse cenário e dos custos apresentados, ainda não estão descartados, por exemplo, terrenos em Niterói, Deodoro, na Avenida Brasil e do antigo Parque Terra Encantada, na Barra. O que mais perdeu força foi o Parque Olímpico da Barra, em função de dívidas das empresas que detêm o terreno. Ainda assim, há quem considere a opção de financiamento político para que se quite o valor a longo prazo. No mais, todos os outros espaços oferecem vantagens financeiras, ainda que não sejam a melhor opção logística. Deodoro e Niterói, por exemplo, teriam terrenos doados, ou quase de graça. Maracanã segue como plano, mas em cenários distintos. É aquilo que a gente falou. O Flamengo já não, com a situação toda, o Flamengo já não tem tanto desejo mais no Maracanã. Ainda mais por causa dessa situação, que qualquer um clube pode vir e jogar. Então o Flamengo não seria dono, entre aspas, do clube, do estádio. Além de fazer mimos a governadores, a políticos. Bom, e para finalizar, Vitinho ficou interessado na proposta do Panathinaikos, porém o Flamengo não se interessou. O Flamengo quer ver se consegue ganhar dinheiro. O departamento de futebol do Flamengo está de brincadeira, né? O jogador pode sair de graça no final do ano, pode assinar um pré-contrato, o Flamengo não ganhar nada. O time do Panathinaikos propôs liberação imediata e deixando parte dos direitos do jogador com o Flamengo. E o Flamengo não quis, como isso foi noticiado. E pessoas próximas ao jogador falou que o jogador deixou claro que não joga mais pelo Flamengo. Se ele for colocado entre os 11, ele não vai entrar. E se for colocado para entrar no segundo tempo, também não vai se recusar a entrar. Então agora existe uma guerra de braços aí entre o jogador e o departamento de futebol do Flamengo. Mas o Flamengo está de brincadeira, né? Tendo a oportunidade aí de desfazer do jogador e não.
Não quer porque acha que consegue ganhar algum dinheiro com o jogador. O jogador pode muito bem bater o pé e falar que não vai. No final do ano ele sai de graça. 100% do passe dele e ele pode negociar o valor que ele quiser. Mas tudo bem, vamos ver o que o Flamengo faz, né? Mais uma vez, o departamento de futebol do Flamengo mostra a sua incompetência. Bom, nação, o vídeo já ficou muito longo, mais do que a gente imaginava, né? Aos inscritos, muito obrigado. E aqueles que não é inscrito aí no canal, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, comentem, compartilhem e deixem o like de vocês. É de graça, vocês não pagam nada e ajuda demais o crescimento da gente. No mais, nação, um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.